Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. A criação do canal tem como objetivo divulgar, difundir informações a respeito do treinamento de força, mais especificamente do treinamento de força específico para hipertrofia, ou composição corporal, que é a área que eu mais gosto de estudar, de treinar e também o que eu mais sou procurado para trabalhar, então no âmbito profissional. E então esse vai ser o objetivo do canal. E aí, para tentar atingir esse objetivo, eu percebo que ainda existe muita confusão no senso comum, ou para a maioria das pessoas, a respeito de como organizar, como estruturar um programa de treinamento de força, ou um programa de treinamento de força voltado para a hipertrofia, mas para todas as aptidões, no caso. Então, eu decidi começar com esse conteúdo, que eu acho que ele dá esse panorama geral de como vocês deveriam enxergar um programa de treino, e como ele está estruturado e como manipular esse programa de acordo com o objetivo, enfim, com a fase da periodização que vocês podem estar aí, certo? Então, antes vou dar os créditos, A primeira vez que eu vi esse modelo foi no YouTube do Eric Helms, que é da 3D MJ. Ele é um pesquisador, fisiculturista natural, e professor ou coach de força e condicionamento americano. E ele fez primeiro esse modelo para nutrição e depois ele fez esse modelinho que eu vou usar para treinamento. Então é uma tradução barra adaptação, mas eu acho que é muito válido trazer esse conteúdo, porque como eu disse, eu acho que ele te dá bem esse panorama geral de como organizar o treino. Beleza? Então, bora começar. Vou colocar aqui para vocês, então vocês vão reparar que a gente vai trabalhar com essa pirâmide aí em todos os vídeos, tá? Vocês vão ver que ela está estruturada do mais importante na base para o menos importante no topo. E no decorrer dos vídeos vocês vão entender o porquê disso, né? Ali na lateral vocês têm periodização envolvendo todos os andares aí da pirâmide, Porque periodização nada mais é do que você separar em períodos o treino, onde cada período você vai ter um objetivo, um foco específico, certo? E para você manipular o treino de acordo com esse foco que você deseja ter em determinado período, você precisa manipular as variáveis do treino, que são essas aí que estão descritas na pirâmide, certo? Então, a gente vai fazer um vídeo por andar, tá? Vão ter alguns que vão ficar mais longos, outros mais curtos, mas acho que dessa forma fica bem didático aí, fica fácil de acompanhar e não fica extremamente massivo para vocês. Beleza? Então a gente vai começar pelo primeiro e mais importante, que é a sustentabilidade e aderência. Então, por que sustentabilidade e aderência é o mais importante quando a gente está falando de um programa de treino, né? E aí entra uma das principais confusões que eu acho que as pessoas fazem. Hipertrofia muscular, ou seja, acumular a massa magra, músculo, é um processo de longuíssimo prazo. Então leva muito tempo para a gente conseguir acumular uma quantidade expressiva de músculo, Oxidar lipídio, oxidar gordura, queimar gordura, nosso corpo até faz de forma mais eficiente, ou em quantidades mais expressivas. Mas músculo demora. Mesmo que você se utilize de recursos ergogênicos, como esteroides, esse tipo de coisa, vai demorar, Então, se é um processo de longuíssimo prazo, a gente já entende aí que ele precisa ser sustentável e você precisa aderir, ou seja, é a famosa constância, A famosa consistência que a gente escuta todo mundo falando por aí. E isso é verdade. Para você conseguir resultados, você precisa ficar fazendo aquele treino por longos períodos de tempo e dificultando ele, que é a progressão de carga que a gente vai falar em um dos vídeos aí. E isso é que vai fazer com que você vá tendo esse acúmulo, e consequentemente atingir ali o seu objetivo ou uma quantidade de massa significativa. Então, esse programa ele precisa ser sustentável e você precisa aderir, e essas duas coisas juntas formam o que a gente chama de consistência ou de constância. Você precisa fazer ele por muito tempo, você precisa continuar fazendo. Não adianta fazer um pouco e parar, certo? Então,
quando a gente pensa em sustentabilidade e aderência, tem alguns pontos que eu acho que são muito importantes para a gente conseguir atingir, né? Então, o primeiro ponto que eu acho muito relevante, esse programa precisa estar de acordo com o tempo que você tem disponível para fazer ele. Não adianta você traçar um programa onde você precisa estar 2 horas por dia, 7 vezes por semana na academia, se você não tem esse tempo disponível, certo? Então, primeiro ponto, tem que caber no seu tempo, né? Se não dá para colocar dentro do seu tempo o programa ideal, que seja o melhor possível dentro do tempo que você tem disponível, beleza? Segundo ponto muito importante, ele tem que estar de acordo com o seu nível de treinamento. Então, assim como a gente precisa de um longo período de tempo, não tem como a gente pular etapas. Não tem como, você não consegue enganar o peso da sala de musculação sobre o seu nível de treinamento. Você consegue se enganar e talvez enganar um leigo que não entende das variáveis do treinamento. Mas alguém que entenda, se você está ali usando uma carga que você não é capaz, roubando na amplitude, roubando na cadência, isso é identificável, tá? Então, vamos ter calma e vamos ter paciência e entender que se você realmente quer isso, tem um preço, né? E o preço é essa constância, é esse longo período de tempo que você vai ter que se dedicar para construir essa massa magra, certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas querendo copiar programas de influenciadores, de atletas de fisiculturismo, né? Achando que dessa forma vai estar acelerando o processo dela, né? Porque, pô, já que eu estou fazendo um treino mais difícil, eu vou me adaptar mais rápido. Só que não, porque não é só a carga que você movimenta, não é só o esforço que você faz, é como esse esforço é feito, é a qualidade, então é a conexão mente-músculo que você está tendo ali com aquela carga, é de que forma você está controlando a tensão que essa carga exerce na sua musculatura, né? Então não tem como pular etapa, não tem como enganar os pesos, certo? Então o programa precisa estar de acordo com o seu nível de treinamento. E tá tudo bem se você é destreinado, se você é iniciante, se você é intermediário, né? Você não está disputando com ninguém, você não precisa ganhar de ninguém, tá? A não ser de você mesmo, se você quiser, né, evoluir. Então, beleza. Então ele precisa estar de acordo com o seu tempo e ele precisa estar de acordo com o seu nível de condicionamento, certo? E aí eu separei mais alguns pontos que eu acho que são válidos para vocês entenderem como eu acho que vocês atingiriam essa sustentabilidade, essa aderência do treino, tá? E aí eu separei em dois tópicos que tem alguns subtópicos. O primeiro tópico é boa forma. E o que a gente tem dentro de boa forma? A gente tem a técnica correta. Então você precisa fazer a execução do movimento da forma correta, para você ativar as musculaturas que você quer ativar, para você preservar as suas articulações, né, para você preservar o seu corpo e evitar ou reduzir o risco de lesões. Você precisa trabalhar com amplitudes máximas ou completas. E aqui eu entendo o valor de repetições parciais, repetições forçadas, mas eu acho que isso é uma técnica para avançados, é muito subjetivo, ou seja, a pessoa tem que gostar de treinar dessa forma. Tem alguns exercícios que você consegue utilizar isso bem. Então é uma coisa muito específica, eu não sou contra, mas eu, ao meu ver, para hipertrofia, para a grande maioria das pessoas, a amplitude completa, ou seja, fazer o movimento no arco de movimento completo, é muito mais interessante, tá? Então, técnica correta, amplitude máxima ou completa e controle das duas fases. Tá? Então, normalmente, em exercícios dinâmicos, a gente tem dois tipos de contração. A concêntrica, que é quando o músculo encurta de tamanho, e a excêntrica, que é quando ele alonga. Tá? Então, controlar essas duas fases de todos os movimentos é muito importante, porque vai te ajudar a lapidar a sua conexão mente-músculo, vai te ajudar a ter certeza de que você está ativando a musculatura que você gostaria de estar ativando naquele exercício, beleza? E aí, então, a gente fecha a boa forma com esses três pontos. Técnica correta, amplitude máxima ou completa e controle das duas fases, excêntrica e concêntrica, beleza? Além disso, a gente precisa permitir a recuperação adequada do nosso corpo.
E aí dentro dessa recuperação vem mais alguns pontos. O primeiro deles é a nutrição. Então imagina que quando você quer construir músculo dentro do seu corpo, você vai treinar, você vai dar um sinal para o seu corpo. Olha, construa músculos. Beleza. O seu corpo, ele precisa de substrato, ele precisa de substâncias para poder construir esse músculo. E isso vem da nossa alimentação. Tá? E quando a gente está falando de tecido muscular esquelético, principalmente de proteína. Beleza? Então, ter a nutrição adequada ao estímulo que você gera dentro da sala de treino é muito importante para você atingir os seus objetivos de forma mais eficiente. Porque se você quer emagrecer, mas você consome calorias em excesso, não importa o treino que você faça, isso não vai acontecer. Beleza? Então, fornecer os substratos adequados para o seu corpo poder executar a sinalização que você está dando na sala de treino. Ingestão de água. Nosso corpo é formado principalmente por água e os músculos não são diferentes. Então, ingerir a quantidade ideal de água que o seu corpo precisa também é muito importante para essa recuperação adequada. Beleza? Sono. Sono é o principal agente reparador do nosso corpo. Né? Então, se você dorme pouco ou dorme mal, o seu desempenho vai ser afetado e a sua adaptação ou recuperação do treino também vai ser afetado. Beleza? E aí, por último, dentro dessa recuperação, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é uma coisa que não tem como a gente mensurar, mas eu acho que é uma ferramenta válida de se pensar, que é escutar o próprio corpo. Então, se você está com dor em algum lugar, se você está extremamente irritado, cansado, com sono, escuta o teu corpo, dá o descanso que ele está pedindo e amanhã você volta e treina melhor, treina direito. Porque também se você está muito fatigado, enfim, está com algum problema que você não está conseguindo performar no treino, não adianta você ir lá e achar que você vai vencer esse sinal que o corpo está te dando, porque você não vai dar, não vai conseguir. Então, escutar o próprio corpo é uma coisa que eu acho muito válida da gente ter em mente e respeitar os limites do nosso corpo, beleza? E além de tudo isso, entender que somos pessoas diferentes, então levar em consideração isso quando você está pensando em que tipo de treino, como fazer, né? Entender o que você gosta, o que você não gosta, porque isso também vai influenciar muito em como o programa pode ou deve ser elaborado. Beleza? Eu não queria que ficasse muito longo, acho que não ficou. Então é isso, esse é o vídeo de estreia aí do canal, de inauguração. Espero que ao fim da série aqui, quem acompanhar tenha uma boa noção de como pensar ou elaborar o próprio treino. Agora eu posso falar isso. Se você gostou, se foi útil, curte, comenta, compartilha, segue a gente aí. É muito importante esse feedback no início, né? É difícil produzir conteúdo e não saber se as pessoas estão gostando, estão assistindo. Mas enfim, é isso. Vamos meter a cara aí. Esse foi o primeiro vídeo, então no próximo a gente vai falar sobre volume, intensidade, frequência e ordem. Esse vai ser um grande. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Valeu, um abraço, tchau, tchau.